Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. Hoje vamos falar de um tema que vai trazer para o nosso coração certeza da salvação. Estamos vivendo uma época de apostasia, onde as pessoas estão sendo levadas a buscar Deus sem ter regeneração. Existe também uma religiosidade sem Cristo, então isso é muito perigoso. Nós vamos ver hoje, com a ajuda do Senhor, analisar detalhes, itens, nós temos aí um tempo para isso, e que o Espírito Santo de Deus traga revelação para o nosso coração dessa verdade maravilhosa. Quando eu falo questão de regeneração, irmãos, é um privilégio para nós que já cremos no Senhor e para quem também não creu, que essa palavra venha realmente encontrar guarida em nossos corações. Porque de uma outra forma ou de outra sorte, a pessoa ela está perdida eternamente. Sem Deus no mundo, no seu mundo interior, ela está totalmente vazia de tudo aquilo que de fato vale a pena. Então, esse tempo que o Senhor providenciou para nós, é os arranjos que Ele providenciou para que então eu e você pudéssemos mais uma vez ouvir a palavra e crermos e descansarmos na suficiência de Cristo. Porque quem é Jesus Cristo? Ele é a vida eterna. Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que quem nele cresce, Ele falou assim, quem crê em mim não morrerá eternamente, porque Ele é a ressurreição. Então Cristo é tudo para nós. E na pessoa de Cristo nós vamos encontrar todas as respostas para a nossa vida. Todas as respostas para qualquer tipo de problema que você tem. Agora um detalhe importante, Jesus, Ele não vai melhorar a sua vida. Não tem nenhum versículo na Bíblia que afirma isso. Primeiro Ele quer destruir a sua velha vida, seu coração velho, a sua natureza que ela é oposta a Deus, Ele quer quebrar tudo isso, aliás, Ele já quebrou há mais de 2000 anos atrás. Quando então Ele foi crucificado, quando Ele foi levantado da terra, quando fomos atraídos no seu corpo, e ali nós morremos juntamente com o nosso Senhor para o pecado. A palavra fala que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então isso é muito lindo, irmãos, porque Ele não morreu sozinho na cruz. Porque se Ele tivesse morrido sozinho na cruz, Ele não poderia nos alcançar. Então, a mesma Bíblia que diz que Ele morreu por nós, ela também afirma que o pecador morreu juntamente com Ele naquela cruz no seu corpo. Então isso é maravilhoso, porque quando Jesus morreu e nós morremos com Ele, Jesus morreu por nós. Se Ele morreu por nós, aquela morte não era dele, era a nossa morte. Mas pela fé, Ele nos incluiu naquele sacrifício onde nós perdemos a nossa velha vida, a vida de pecado, porque Jesus, segundo João 1,29, Ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar o pecado. Se Ele tirou o meu e o seu pecado, Ele fez de nós, homens e mulheres, santos. Santos em Cristo Jesus. Por que Ele nos fez santos? Porque o Pai, Deus o Pai, que é santo, 3 vezes santo, vem habitar dentro de nós. E pela habitação dEle dentro de nós, e cristianismo, o que significa? Segundo Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, cristianismo não é nós frequentarmos uma religião. Cristianismo, irmão, é você pertencer à igreja. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Quando eu digo aqui que Cristo vive em mim, Jesus ele foi muito categórico em afirmar em João 10,28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. Mas para isso temos que estar em Cristo Jesus. Não pensa você que
por nós frequentarmos uma religião, nós somos salvos, mas de maneira nenhuma. Religião não salva as pessoas. O que salva as pessoas é Jesus Cristo. Então Ele veio e morreu numa cruz, porque você é um amado dEle. Ele lhe amou de tal maneira, não existe definição para essa palavra tal. Ele nos amou de tal maneira, um amor tão grande, do tamanho dele, ele é infinito. Ele mesmo disse lá em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É a bondade dele, a benignidade dele, a mansidão dele que nos atraiu. Ele veio nos resgatar, salvar homens e mulheres perdidos no pecado. Perdidos, por favor, me entenda aqui uma coisa, não pense que é tão somente aquele que é o estuprador, que é o assassino, que é o ladrão, que é o bandido. Perverso, pecador, é todo aquele que nasce neste mundo sem a vida de Cristo. Então esse é o pecador, esse precisa nascer de novo. Muitas vezes a nossa bondade é um grande empecilho de conhecermos o nosso amado Senhor. Então é necessário que o Espírito Santo nos convença do pecado, que nós somos de fato pecadores. Toda a humanidade sabe que ela é pecadora, essencialmente falando. Mas por que a humanidade não vai até Cristo? Porque uma pessoa que está espiritualmente morta em delitos e pecados, um espiritualmente morto, não tem habilidade, condições e capacidade de ir até Cristo para receber vida. Entende? Então ela tem que ouvir o Evangelho da Graça, que fala sobre a regeneração, que nós vamos tratar aqui hoje, o que é regeneração, como ser regenerado e por que da regeneração. Isso vai lhe garantir vida eterna, vida de Cristo, uma vida que é tão gostoso quando você lê Lucas 20:36, que diz assim: uma vez estando em Cristo recebemos a vida e nós não podemos mais morrer, porque nós somos filhos de Deus. Deus é eterno, seus filhos são eternos, seus filhos são santos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós vamos ler aqui, irmãos, 1 Pedro 1, versículo 23, que diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Pai, nesta hora bendita de oração, que acalma o aflito coração, nós estamos diante de Ti, nós não vemos a Ti, mas cremos na Tua presença em nossas vidas, porque mediante a graça Tu nos abriste os olhos e se revelaste a nós. Tu revelou o Teu Filho a nós. Então, Pai, nós te damos muitas graças ao Senhor, porque Cristo é tudo em nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa santificação, a nossa sabedoria. Cristo é tudo para cada um de nós. Então, Pai, nesta oportunidade, fale conosco, revela-nos, ó Pai, mais dEle e, mediante a graça, nos leva a crer cada dia mais, para que então possamos crer de fato e descansar na suficiência da Tua Palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, as nossas vidas, os corações. Repreende toda ação, Pai, que tenta obstacularizar a ação do Teu Espírito em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês observaram aqui que fostes regenerados. Regenerados aqui está no passado. Jesus, Ele foi enviado pelo Pai a este mundo em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele veio trazer Deus para nós. Isso é muito interessante. Mas uma coisa que é interessante, essa palavra aqui, se ela fosse colocada no Antigo Testamento, poderia ser colocada desta seguinte maneira também: fostes regenerados. A mesma palavra no passado, mas por quê? Porque segundo o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, versículo 19 e 20, 1
principalmente o versículo 20, vai dizer que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo houvesse sido criado, na eternidade o Filho já tinha morrido numa cruz. Porque para nós entendermos isso, temos que entender o que é a eternidade. A eternidade não tem começo, meio e fim. É a eternidade. O tempo de Deus é hoje. Por isso que ele continua afirmando: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a eternidade para o Pai. Eu sei que o Pai, nosso Deus e Pai, que enviou seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, Ele ainda contempla, ainda está recebendo pecadores que creem em Jesus. Todos os que creem em Jesus, que foram atraídos, crucificados, mortos e ressurretos com Cristo, o Pai recebe, o Pai aceita, porque o Pai ficou satisfeito com o que o Filho fez. E Apocalipse capítulo 5, a palavra vai dizer que para o Pai que é eterno, Ele ainda contempla o Filho como que se fosse tirado da cruz poucos segundos na eternidade do Pai. Porque lá fala o Cordeiro como tendo sido morto. Muito interessante aquele versículo lá. Então para o Pai está bem fresquinho, mas para nós passaram-se mais de 2000 anos que a obra foi feita no Calvário, e mais de 6000 anos que o pecado entrou no mundo pela pessoa de Adão. Mas Cristo veio com uma finalidade de nos dar vida. Mas nós já não temos uma vida, nós já não nascemos com vida. Quando a criança nasce, ela já nasce gritando, berrando, querendo mamar, querendo leite. Mas é uma vida, é a vida da alma que está totalmente contaminada com o pecado. Quando uma criança nasce, ela nasce, você não precisa ensinar para ela mentira, ela já vai nascer, com o tempo ela vai aprender mentira sozinha, porque faz parte da natureza dela, da essência dela. Mentirosa. A alienação nossa é desde a concepção, diz o Salmo 58, versículo 3. E tem uma coisa que é muito pior ainda, irmãos. A Bíblia vai dizer que a nossa natureza sem Cristo, essencialmente falando, é natureza de víbora, de cobra. A palavra fala em Romanos 3, a partir do versículo 10 em diante, que debaixo da nossa língua tem veneno de serpente. Por isso que a gente pica muitas vezes as outras pessoas. Por isso que nós ficamos irritados facilmente. Por isso que a nossa natureza é insuportável. Domingo passado nós falamos sobre a salvação de um chato e vimos como que é difícil você suportar uma pessoa chata. Mas pela graça de Deus, Ele também veio salvar o chato, igual eu e você. Porque nós somos chatos. Em alguma parte da sua vida você é chato. Nós somos assim, exigentes, implicantes, uma série de coisas. Mas tudo isso faz parte da natureza adâmica, não divina, não celestial. Então, louvamos a Deus, porque Cristo foi para a cruz. E por que Jesus Cristo foi para a cruz, irmãos? Qual é a finalidade? Porque o pecador precisava de ser crucificado juntamente com ele. Tem um texto que é muito lindo, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, Jesus, logo todos morreram. Então não há cristianismo autêntico, verdadeiro, sem a morte do pecador na cruz em Cristo. Um cristianismo sem cruz não é o verdadeiro, é religião. Hoje em dia as comunidades são os clubes sociais. Vocês percebem que nesses últimos dias, uma das coisas que tem sido esquecida em nossos púlpitos é pregar contra o pecado, contra Satanás, contra o juízo, contra a ira de Deus sobre o pecado, porque isso aqui vai espantar as pessoas. As pessoas querem aquelas mensagens que venham afagar o nosso ego, que venham massagear o nosso ego, que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa muito importante para Deus. Não é nada disso, irmãos. A palavra traz um diagnóstico para mim e para você, que nós estávamos espiritualmente mortos, nós estávamos destinados já ao inferno, mas Cristo entrou na nossa história, porque a nossa dívida para com Deus o Pai era muito grande. Por exemplo, uma pessoa morta, ela consegue cumprir alguma lei?
dos homens aí não tem condições, porque está morto. Uma pessoa morta espiritualmente, é o nosso caso, quando nós nascemos sem a vida de Cristo, Deus colocou a sua lei para que nós a cumpríssemos. Mas como que um homem ou mulher espiritualmente morto pode cumprir a lei de Deus? Não tem possibilidade. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e ele, segundo está escrito lá em Mateus capítulo 5, ele disse assim: eu não vim para abrogar a lei, para anular a lei, eu vim para cumpri-la. Então ele cumpriu a lei por nós, irmãos. Olha que interessante, depois que ele cumpriu os mandamentos, que a Bíblia fala, mostra, são 613 mandamentos, depois temos os 10 mandamentos, ok? Nós também não conseguimos cumprir esses mandamentos. Se nesses 613 mandamentos nós tropeçarmos em um só, nós nos tornamos culpados de todos. Mas Jesus Cristo, que não tinha pecado, que veio do céu, pisou nessa terra, ele cumpriu a lei, mas ele não precisava de cumprir a lei. Por que ele cumpriu a lei? Porque eu e você não tínhamos condições de cumprir a lei. Então ele cumpriu toda a lei, tudo aquilo que estava escrito nos Salmos, nos profetas, no Pentateuco, na lei de Moisés, ele cumpriu tudo à risca. Diz o Salmo 119, versículo 2 e 3. Os mandamentos, teus mandamentos, eu cumpri à risca. Ele cumpriu os mandamentos à risca. Agora, olha que interessante. Ele cumpriu tudo. Depois que ele cumpriu tudo, aí que ele foi numa cruz para morrer. Então houve um momento ali naquela cruz, vocês se lembram? De João 12:32, que fomos atraídos no corpo de Cristo, e ali nós somos co-crucificados juntamente com Ele. Então, Jesus morreu, mas nós morremos juntamente com Ele. Queridos, se nós morremos com Cristo, então Ele nos libertou do nosso cansaço, do nosso grande problema, do nosso pior inimigo, que é nós mesmos, a nossa natureza. Ai, gente, a nossa natureza é terrível. Implicante. Você é implicante? Você é ranzinza? Queridos, nós somos terríveis. Vocês não conhecem o que é pisar numa cascavel. Pisa numa cascavel, no rabo de uma cobra, que o guiso já alerta, não pisa. Se pisar, o veneno vem mesmo, não é assim? Então, Cristo nos puxou para Ele lá na cruz. Deus nos colocou em Cristo. Lembra quando Ele deu aquele grito? Tetelestai, está consumado. Depois Ele rendeu o Espírito. Nós estávamos nele. Se nós estávamos nele, quando Ele morreu, nós também morremos. Então, uma vez que eu morri em Cristo, Deus ele tem umas exigências, dizendo o seguinte, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte eterna. Irmão, uma pessoa que desce para a sepultura sem a vida de Cristo, a Bíblia diz que ela nunca mais verá a luz. É negridão das trevas. Pedro vai dizer para nós que são densas trevas. Sabe aquelas trevas que consegue apalpar? Que você não consegue enxergar 1 milímetro além dos seus olhos? 1 milímetro é trevas total. E essas trevas é para todo sempre. Mas não para por aí, irmão. Ali, a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. E serão atormentados, porque não creram no Senhor Jesus Cristo, na obra consumada. Lembrando também que Deus não força nós a crer. Ele não enfia a goela abaixo. Ele também não faz ameaças. Olha, se você... Não. Ele demonstrou todo o seu amor, como diz Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque quando cremos que morremos com Cristo, nós fomos enterrados, porque o pecado tem que ser enterrado. Mas vocês se lembram aquele domingo de manhã, primeiro dia da semana, quando então o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai? A Bíblia vai dizer para mim e para você, que naquela ressurreição de Cristo, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele e fomos assentados nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Pela fé nós já estamos lá, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Um lugar que ninguém pode tirar. A palavra fala do mistério da igreja. O mistério de Deus, nós sabemos que é Cristo, mas por que fala do mistério da igreja? Porque a igreja, ela está escondida com Cristo em Deus. Para você saber o que é igreja, precisa de revelação. Então, a igreja é um mistério, mas você que de fato creu e é igreja, não porque pertence, palavra da cruz, batista, assembleia, isso aí é invenção do capeta. Deus não coloca a mão nesse tipo de denominação, e Deus não tem compromisso com denominação nenhuma. Ele disse assim, João 10,10, eu vim para que tenham vida. Ele veio para nos buscar, homens e mulheres que creem nele e são constituídos, feito igreja do Senhor Jesus. Então a igreja é um grande mistério, então isso é por revelação. Quando você crê que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, você vai entender o que é igreja, como foi com o apóstolo Paulo. Você se lembra? Paulo, ele era um grande homem da lei. Desde sua mais tenra idade, ele foi colocado aos pés de Gamaliel. Ele cresceu, porque judeu tem uma disciplina tremenda. Eles não são frouxos igual nós somos. Ele era um homem assim estudioso e foi instruído aos pés de Gamaliel, que é a formosura da lei, que sabia tudo da lei. Então ele foi instruído ali. E Paulo conhecia toda a lei, Saulo. Então, Jesus tinha morrido, ele sabia disso. E ele concordou também na morte de Estevão, mas ele ouviu dos lábios de Estevão o testemunho de Deus. A partir daquele dia ali, que aqueles pessoal que apedrejaram Estevão, colocaram as suas vestes ali, aos pés de Saulo, a palavra fala que Saulo, ele concordava na morte de Estevão. Mas a partir daí, a vida de Saulo foi mudada. Ele começou a ficar muito nervoso. A palavra fala lá que ele respirava, em Atos 9:1, ameaças de morte contra os cristãos. Porque era um absurdo para Saulo de Tarso ver aqueles seguidores de Jesus. Porque Saulo, ele cria que Jesus tinha morrido, e morreu para ele, acabou, que Jesus era um maldito. Mas, queridos, então ele começava a perseguir aqueles cristãos que para Saulo era um povo louco. Onde já se viu? Jesus morreu, acabou, não tem que ficar seguindo este homem que já está morto, os seus ensinamentos. Nós já temos os ensinamentos de Sócrates e de tantos outros homens filósofos do passado. Paulo, se estivesse no nosso meio, ele seria um filósofo, ele falava 3 línguas, era um homem muito sábio, muito inteligente. Mas então, no caminho de Damasco, ele foi pedir carta dos principais sacerdotes para ir para Damasco e para lá prender, manietar, surrar os cristãos e até matá-los. Então, chegando em Damasco, mais ou menos meio-dia, uma luz mais brilhante, mais clara do que o sol, brilhou ao redor de Saulo e ele caiu por terra. Então, cego, não podia ver absolutamente nada, e ele ouviu uma voz dos lábios do próprio Jesus que ele tanto perseguia. Não que ele perseguia Jesus, mas perseguia os discípulos. Os discípulos eram a igreja de Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Vocês se lembram? E o que Saulo disse para Jesus? Quem és tu, Senhor? Aí veio aquela linda resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina a condição daquele homem ali. O que Paulo esperava ali? A morte. Porque Paulo batia nos cristãos, Paulo perseguia os cristãos, Paulo entrava naquelas casas chutando as portas, via o pai e a mãe com a criancinha, eram como que cordeiros mudos, cordeiros sem ação. Essa aqui é a ovelha, prontos para morrer pelo seu Senhor. Então ele fazia, achando que na mente dele estava correto fazer isso. Mas, queridos, eu acho que Paulo deu até uma encolhida ali. Agora esse Jesus, ele é Deus, agora ele vai me matar, vai me destruir. Mas Paulo encontrou amor, graça e misericórdia.
E Paulo descobriu que aquele que ele tanto odiava era aquele que mais o amava. Então, queridos, não corre de Jesus. Ele ama você. Ele morreu por mim e por você e nos incluiu na sua morte e ressurreição. Então, queridos, por isso não tem como, não pode haver cristianismo verdadeiro sem cruz. E a única maneira do pecador ser perdoado, irmãos, presta atenção aqui que eu vou te dizer para você, ser perdoado totalmente e de uma forma perfeitamente, não é você pedindo perdão para Deus. Onde é que está na Bíblia isso que você tem que pedir perdão dos seus pecados para Deus? Nenhum versículo sustenta esta inverdade. A palavra fala em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra confessar é concordar com. Eu nasci pecador, sim, eu confesso que eu nasci pecador, mas Cristo veio e tirou o meu pecado. O meu e o seu pecado com Deus está resolvido. Não temos mais conta para pagar. Agora, você vai ter que pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, porque nós vamos pecar contra os nossos irmãos. Se eu peco contra você, eu vou pedir perdão para Deus? Senhor, me perdoa porque eu ofendi o irmão ali, eu ofendi a irmã, eu briguei com o irmão, me perdoa. Ele vai falar assim: filho, o problema teu comigo do pecado está resolvido. Agora você precisa de ir lá e tratar com o seu irmão. É isso que a Bíblia diz. Abram comigo em Isaías 22, versículo 14. Temos aqui uma declaração da palavra de Deus genuína que vai mostrar para mim e para você que Jesus, que Deus o Pai só vai nos perdoar numa base eficiente e eficaz, por aquilo que Cristo é e por aquilo que Cristo fez. Diz assim Isaías 22, verso 14. Olha que texto lindo, meus queridos e amados irmãos. Diz assim: mas, olha quem está dizendo: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente, essa palavra certamente é certeza, que traz para nós uma convicção, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais. Não é aquela morte física que você e eu nós vamos ter se Jesus não voltar antes. Essa maldade aqui é a mesma palavra para iniquidade, para pecado. É uma maldade personificada, que é o pecado com que todos nós nascemos. Certamente essa maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Agora, onde é que eu e você nós morremos, irmãos? Romanos 6, verso 8 diz assim: ora, se já morremos com Ele, cremos que também com Ele viveremos. Mas se você não crê que morreu com Ele, você pode ser pastor, pode ser padre, pode ser papa, pode ser bispo, pode ser o que você quiser, diácono, presbítero, cantar no louvor, não é novo nascido, você não vai viver com Ele. Ele vai dizer essa mesma palavra lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, ele disse assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se eu não crer que eu morri com Ele, eu nunca vou viver com Ele, porque eu nasci em pecado e iniquidade, concebeu a minha mãe, mas Cristo veio para tirar essa natureza de serpente que habita dentro de mim e crucificou lá na cruz do Calvário, essa natureza ranheta, essa natureza que me torna eu uma pessoa estúpido, nojento, podre. Isaías diz, de Isaías 1, de 5 a 6, fala que desde a planta do pé até o alto da cabeça não há em nós coisa sã. Isaías vai dizer, é a Bíblia que está dizendo, então não vai ficar aí bravo comigo não. Estou citando Bíblia apenas, que o homem, essencialmente falando, ele é podre da cabeça aos pés. Um pedacinho da nossa carne não serve nem para esterco. Falei para vocês algum tempo atrás de um irmão lá em Londrina, que ele tem uma empresa lá que faz adubos, ele pega
titica de galinha, de boi, e folhas secas, e aqueles ovos que não vinga, né, indês que eles falam. Mas se colocar, ele diz assim, se colocar um pedacinho na ponta de um dedo de um ser humano, estraga tudo o esterco. Meu Deus, a gente não presta nem para esterco. Mas Deus ama gente assim, igual eu e você em pecado, e deu o Filho dele para morrer numa cruz, por mim e por você. Irmão, isso é maravilhoso demais, isso é grande demais. Então, quando eu creio no meu pecado, que o meu pecado foi crucificado com Ele lá, que eu morri com Cristo, o meu pecado foi, Deus me perdoa. Olha aqui em Isaías mesmo, capítulo 43, versículo 25, olha que lindo, irmãos. Isso aqui é muito grande para mim e para você que nascemos em pecados. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas deste mundo, queremos colocar ou fincar nossas raízes neste mundo. Irmão, a Bíblia diz que este mundo está condenado e julgado, esse mundo se desfará com fogo. Então não coloca as suas fichas neste mundo. Isaías 43, versículo 25, olha aqui, irmãos, presta atenção, quem que está dizendo? É Deus o Pai. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele esqueceu, caiu no esquecimento porque morreu, nosso pecado foi crucificado e morto. Ele desfaz as nossas transgressões como a névoa. Aqui Isaías, vamos ver aqui o capítulo 42, volta aí, o versículo, Isaías 44, desculpa, versículo 22, 44, verso 22, veja que coisa mais linda aqui, irmãos, diz assim a palavra: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Então ele diz, faz um convite para mim e para você: torna-te para mim, porque eu te remi, eu te resgatei, eu te perdoei. Torna-te para mim, não fuja de mim, diz o nosso Senhor. Irmão, isso aqui não é assunto de religião, é assunto da palavra de Deus. Quer dizer então que a gente não vai pecar mais? Vamos pecar, mas contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. Então, para quem que eu tenho que pedir perdão? Para Deus? Não. Por quê? Abram agora em Efésios 4, verso 32. Efésios capítulo 4, versículo 32, um texto conhecido nosso, que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 32. O último versículo do capítulo 4 de Efésios. Olha que texto maravilhoso. Ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Essa benignidade aqui é Ele que colocou em nós, o fruto do Espírito é benignidade. Então, quando Ele manda ser, é porque Ele nos capacita. Tudo aquilo que Deus pede de mim, de você, primeiro Ele nos dá, para a gente realizar. Então, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus vai me perdoar? Não, aqui o verbo vos está no passado, vos perdoou. Deus em Cristo não vai te perdoar mais. Por quê? Porque Ele já vos perdoou. Você é um perdoado, você é livre, você pertence ao Senhor. Então creia nessa verdade da palavra de Deus. Irmãos, quando cremos neste fato, o Espírito Santo de Deus vem para dentro de nós. Então, quando uma pessoa peca, vai pedir perdão para Deus, você sabe o que Deus responde para ela? Deixa eu abrir com vocês aqui, abra comigo em Hebreus 8, vamos ler aqui este versículo aqui, o versículo 12, diz assim, olha que texto lindo, irmãos. É tão gostoso nós lermos a Bíblia, a palavra começa a penetrar em nós, a palavra o Espírito Santo começa a trazer essa vivificação para o nosso coração, e o nosso coração se enche de alegria, isso é maravilhoso. Diz assim, Hebreus 8, verso 12, olha só, pois
para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha, irmão, que coisa linda isso aqui, é a palavra de Deus. Então, Pai, perdoa os meus pecados. Filho, quais? Que eu pequei contra o Arão. Então ele fala assim, vai pedir perdão para o Arão, porque comigo está certa a coisa. Eu enviei meu filho, o filho morreu numa cruz, lhe incluiu, então eu aceito você por causa do meu filho. Agora, se você pecou contra o Arão, vai pedir perdão para o Arão. Arão, você me perdoa? Eu não vou te perdoar você não, pastorzinho de meia tigela. Aí eu falo assim, Senhor, então eu perdoo o Arão por ele não ter me perdoado. Pronto, aí a batata quente fica com ele. Entende, irmãos? Então, graças ao Senhor, é muito amor envolvido aqui, amor eterno, é um ambiente celestial, é céu na terra. Por isso que a igreja, que é o mistério de Cristo, quando ela se reúne, é uma ocasião muito especial. Por quê? Porque é o momento que temos o falar de Deus. A igreja é céu na terra, porque Deus tem seus filhos aqui ainda, pisando nessa terra com seus pés, mas em breve Ele vai voltar para buscar a igreja, e ali não vai haver mais dor, mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais absolutamente, queridos, nós receberemos um corpo glorificado, o nosso sol nunca mais vai se pôr. Deixa eu mostrar um texto para vocês, deixa o Espírito, irmão, ministrar o teu coração. Abra lá no profeta Isaías, capítulo 60, estamos lendo bastante Isaías hoje. Isaías é segundo alguns estudiosos, nós temos aqui no profeta Isaías, o Evangelho de Deus no Antigo Testamento, através do profeta Isaías. Esse livro do profeta Isaías, ele é lindo, talvez um dos mais lindos que tem na Bíblia. Versículo 19 e 20. Irmãos, deixa Deus falar o seu coração, abra o seu coração para o Senhor, e essas verdades são verdades que procedem do coração de Deus o Pai, que nós vamos ler aqui agora. Ele diz assim, Isaías 60, verso 19: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Então, o Senhor é a nossa luz, porque Cristo, João 8,12 fala que eu sou a luz do mundo. E lá em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus disse assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. E o versículo 20, ele é mais profundo ainda, diz assim, nunca mais, está vendo? Quando o Espírito Santo, ele começa a repetir palavra, ele quer nos chamar a nossa atenção. Esse nunca mais no versículo 19 e nunca mais aqui no versículo 20, a lição aqui é essa aqui, não fique preocupado, enquanto você estiver nessa terra, com o que você vai sofrer. Não importa o tipo de dor, o tipo de sofrimento, o tipo de tribulação que você vai enfrentar neste mundo, tem aqui um nunca mais, dito por ele. Nunca mais, o versículo 20, de novo, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, não haverá mais morte na glória, irmãos, e nós já estamos lá pela fé. Colossenses 3,3 diz assim, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, e no 4 ele vai dizer algo muito importante, Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele se manifestar, quando Ele vier para buscar a sua igreja, então também vós, que estamos em Cristo, seremos manifestados com Ele em glória. Oh, irmão, está escrito isso, graças a Deus por isso. Irmãos, não perde tempo. Se você não tem essa revelação, rogue ao Senhor, Pai, abre o meu entendimento, a minha cabeça é de minhoca, eu não consigo compreender tuas coisas,
mas por misericórdia, revela-me a pessoa de Cristo em mim e a obra que Ele consumou no Calvário. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Você nunca mais vai experimentar a morte eterna. Nunca mais, porque nós já nascemos com essa morte eterna. Porque Romanos 5,12 fala assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então todos nós nascemos com o vírus da morte, mas Cristo veio para tirar esse vírus da morte de nós e levar lá no seu corpo na cruz, mas Ele nos deu a sua vida pela ressurreição. Quer ver só que lindo que é? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 12. Lá no, bem pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 5, versículo 12. Irmãos, é maravilhoso demais, lindo demais, precioso demais. Acho que nós não merecíamos isso, né? Por isso que algumas pessoas que são muito moralistas, muito justos, muito certinhos, diz assim: eu acho que a graça de Deus é injusta. Como é que Deus, pela sua graça, pode salvar um assassino, um bandido, um estuprador? Mas exatamente isso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz assim, 1 João 5, versículo 12. Deixa eu ler o 11 também. E o testemunho é este. Então Deus nos deu um testemunho, e é este aqui: que Deus nos deu a vida eterna. Irmão, se Ele nos deu, não queira pagar com as suas boas obras. Se Ele nos deu, não queira se sacrificar dando dinheiro para um monte de picaretas aí. Se Ele nos deu, é para nós recebermos gratuitamente. Olha, testemunho de Deus é este. Por isso, irmãos, no dia do juízo, não vai ter desculpa para ninguém, porque Deus tem um testemunho. Que testemunho que é esse? Ele nos deu a vida eterna. Vida eterna. E esta vida está no seu Filho, e esta vida é o seu Filho, porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E o versículo 12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, irmãos, você tem Cristo? Ah não, eu frequento uma religião, eu fui batizado, eu tenho Cristo. Cuidado com isso. Cuidado com as crenças distorcidas fora da palavra. Deus não tem compromisso com as nossas crenças que são destituídas da revelação da palavra de Deus. Ah, eu queria porque eu aceitei Jesus. Onde é que está na Bíblia aceitar Jesus? Porque falaram para você, iludiram você e você acreditou. Mas a palavra fala, é aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E crê, segundo 1 Coríntios 6, versículo 7, diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que creu no Senhor, união, mesma verdade, é um com Ele. Entende, irmãos? Não é por nós aceitar Jesus. A palavra fala, lá em João 15, versículo 16, Jesus disse assim para os seus discípulos: não foi vocês que escolheram a mim, muito pelo contrário, eu quem vos escolhi e vos designei para que deis frutos. Entende, irmãos? Irmãos, eu fico assim muito triste, falando com muita dor no meu coração, quando a gente conversa com pessoas, principalmente evangélicos, velhos de congregação, que se morrer vai tudo para o inferno. Como que uma pessoa pode ser salva? Tem dia que eu acho que se acho aqui já é dúvida. A palavra nos dá essa certeza. Aquele que tem o Filho, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que eu tenho que fazer para ter o Filho? Eu tenho que crer. Lembra de Gálatas 2, versículo 20? Diz assim a palavra: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Então eu creio que eu estou crucificado com Cristo, e Cristo vive em mim. Por que Ele vive em mim? Porque eu morri com Ele. Não há cristianismo verdadeiro sem morte.
Ele vive em mim. Então, uma vez que eu criei que eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, mas não sou eu. Cristo vive em mim. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que eu tenho que fazer eu tenho que fazer alguma obra? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, você tem que crer, porque a obra já foi feita. A obra que você tem que fazer, e eu também, é crer. Teve um grupo de pessoas que chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos ler aqui um versículo muito precioso. Você vai descobrir o que você tem que fazer. Versículo 28 e 29. Vou pegar o contexto, depois o versículo 29, que vai expressar o nosso texto aqui. Diz assim a palavra. João 6, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos? Nós gostamos, de fazer coisas. Nós temos que fazer. Dirigiram-se, pois, eles dizendo: que faremos para realizar as obras de Deus? Veja o que Jesus respondeu para eles. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que façais muitas boas obras, que façais muito esforço, que façais sacrifício, que vocês têm que orar muito, ler muita Bíblia. Isso é prerrogativa de todo filho de Deus, ler a palavra e orar, é privilégio. Reunião da igreja com prazer é prerrogativa, é privilégio de filho de Deus. Os filhos do diabo, se der eu vou, eu não sei o que, hoje estou cansado, vou dormir, é um monte de desculpa. Filhos espiritual do diabo, desculpa aqui a sinceridade. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esta é a maior obra do pecador, crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, porque sem ele, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse assim: porque eu de mim mesmo nada sou, nada posso fazer. Que coisa, mas é uma verdade. Jesus disse assim em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Mas quando Cristo é a nossa vida, habita em nós, aí nós vamos ganhar uma experiência de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Entende, irmãos, essa questão aqui? Irmãos, e tem inúmeras pessoas religiosas que nunca nasceu de novo. E por quê? Porque todos nós já nascemos com uma carência. A palavra fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou em outras palavras, destituídos estão da obra de Deus. A nossa carência é de Deus, é do Pai. Como lá em Londrina, o irmão estava visitando uma clínica psiquiatra, e lá eles têm um lema, nós aqui de dentro esperamos vocês, os que estão aí de fora. Aí depois o irmão foi visitar aquela clínica psiquiátrica, e na saída ele conversou ali com o diretor que o acompanhou, e o diretor respondeu a pergunta que ele fez. E ele fez essa pergunta para o diretor: qual é a maior necessidade deste povo aqui dentro? O diretor respondeu para ele o seguinte: o que eles mais necessitam é de um pai. Irmão, um pai humano, um pai que toca, um pai que abraça, um pai que beija o filho. Agora, nós temos um Deus que é o nosso Pai. A palavra fala assim, abram comigo em 1 João, vamos lá para 1 João de novo, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, queria que você pudesse ter seus olhos abertos para contemplar a realidade espiritual do que significa ter Deus como o nosso Pai Celestial. Porque nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e Cristo é a nossa vida, diz assim a palavra. Olha que lindo, irmãos, 1 João 3:1. Vede que grande amor. Olha a palavra aqui, grande amor. Agora você tem que pensar que tamanho que é este amor. Vede
que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, e o profeta Isaías vai dizer que nossos olhos irão contemplar o Rei na sua formosura, nosso Rei Jesus, aquele que te criou e lhe regenerou, aquele que criou todas as coisas e também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, é diferente você ser um evangélico e um filho de Deus. Qual que é a diferença? Todo evangélico, todo religioso, ele é cansado. Ele é cabeça oca. Fica carregando uns pesos nas suas costas que Jesus já levou lá na cruz. Agora o Filho de Deus não. Vive os mandamentos de Deus, é como que se fosse uma pena para ele, porque é Cristo morando em nós que nos habilita a cumprir tudo o que Ele escreveu na sua palavra. Nós só seremos obedientes quando cremos que o Espírito Santo habita em nós. Enquanto você não crê que morreu ou ressuscitou com Cristo, você continua sendo um religioso, uma pessoa carente de Deus, carente de Cristo, carente do Espírito. Agora, quando Ele vem para dentro de você, Ele fala assim, abra lá em João capítulo 14, versículo 23. Hoje estamos lendo bastante Bíblia, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então isso é maravilhoso demais para nós. Diz assim, vamos ler o versículo 21 e depois o 23. João 14, 21 e depois o 23. João 14, o verso 21, claramente ele diz assim para nós. Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa palavra aqui, os guarda, significa e os obedece. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E agora olha o verso 23, que diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá ou guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos. A palavra viremos aqui, não é só Deus o Pai, é a Trindade, viremos, está no plural, Pai, Filho e Espírito para dentro, e viremos para Ele e faremos nele morada, faremos nele habitação. Então aqui você já tem uma referência do que é a igreja. O que é a igreja, irmãos? É nós quando estamos juntos, o Pai, o Filho e o Espírito habita dentro de cada um de nós. Então, quando nós nos reunimos, nós temos a igreja. Quando estamos separados, trabalho para a nossa casa, nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. E quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo une-nos, a cada um de nós, dentro de um corpo, para sermos a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. 1 Coríntios 15, versículo 12, versículo 13, perdão. 1 Coríntios 12, verso 13. Irmãos, que texto maravilhoso. Graças ao Senhor por isso. Eu vou ler o 12 para a gente pegar sempre o contexto aqui. Diz assim o versículo 12. Porque, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ou seja, eu e você somos membros desse corpo. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Agora, olha o versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
Espírito, porque é um só Espírito. Percebe aqui? Então, em um Espírito, nós somos batizados dentro de um corpo. Esse corpo é a igreja. Corpo de Cristo, a vida da igreja. Por isso que Atos 2,44 vai dizer o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é a igreja, irmãos. Isso é a igreja dos regenerados, daqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo e têm Cristo como a sua vida. Por isso que eu tenho dito para vocês aqui que o homem crucificado, ele vai perder radicalmente o desejo da glória humana, de querer se exaltar, de ser o melhor. Não, Cristo é o melhor, Cristo é o nosso tudo. Ele vai desistir de si. O problema nosso é que nós ainda estamos lutando conosco mesmo. Desista de você. Você é a tranqueira que atrapalha você. Agora a tranqueira Cristo já levou na cruz, ele crucificou. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida tem que ser dirigida e governada pelo meu Senhor que habita em mim. Claro que nós temos responsabilidades. Agora nós vivemos uma vida na dependência dEle, não dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria vontade. Então, cada dia Ele vai se revelar a mim e a você. Porque uma vez que morremos com Cristo, o foco agora é mudado de nós para a glória de Cristo. Nós vamos exaltar Cristo. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço tem que exaltar Deus. As pessoas devem olhar para nós, ver e olhar o seguinte: não, aquela pessoa é um filho, é uma filha de Deus, porque o falar dela denuncia que ela é uma cristã, o falar dele denuncia que é um cristão. A atitude dessa pessoa, como ele trata a sua esposa, a esposa trata seu marido, são atitudes de filhos de Deus. Tratar com amor, com carinho, com cuidado, com doação. Quando ama, o que é amar? Amar é doar-se. Você doa tempo para seu irmão, para sua família, seu esposo, seu marido, entendeu? Tempo uns com os outros, é maravilhoso, isso chama-se comunhão. O amor ágape nos proporciona exatamente isso, irmãos. Então, queridos, a palavra regeneração, ela significa ser gerado novamente. E a Bíblia diz em Tiago 1, verso 18, nós estamos já quase concluindo, dá aí mais 3 minutinhos. Tiago 1,18, a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que maravilhoso é isso. Então, esse é o sentido aqui. Efésios 2,1 vai dizer que Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Agora, meus irmãos, nós louvamos tanto ao Pai, porque a cruz, disse o irmão do passado, que a cruz, ela é a patrola de Deus, né? Que ela, quando ela começa a operar, ela deixa tudo plano, aqueles morros altos, deixa tudo plano para que então o povo de Deus possa caminhar por ele, vai esmagando e vai, na medida que a cruz vai operando, ela vai nos esmagando e vai planificando as nossas vidas para se adequar à vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Isso é maravilhoso, porque se você estiver naquela montanha bem alta, você não vai se gloriar. E aquele que estiver lá no vale, também não vai ficar fazendo dengo. Ai meu Deus, não, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, graças ao Senhor, porque a nossa glória deve ser a glória da cruz. Último texto, abram comigo, em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, verso 14. Aqui tem um lugar tão lindo, onde o apóstolo Paulo se gloriava. E é precioso vê-lo gloriando nessa cruz. Talvez você pode me dizer para mim, mas cruz é lugar de glória? Não, cruz é lugar de morte. Mas Paulo gloriava nessa cruz porque foi um instrumento que matou o nosso Senhor e matou Paulo em Cristo. Diz assim, Gálatas 6, verso 14: mas
Longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Paulo estava morto para o mundo e o mundo estava morto para Paulo. Então, agora, se eu estou morto para o mundo para mim, eu sou livre para amar o meu Senhor, para servir o meu Senhor, para adorar o meu Senhor, para viver uma vida autenticamente de perdoado, e eu posso ser um celebrante. Hoje em dia a gente vive no meio de um cristianismo, as pessoas, elas vivem com um bicão, né? Tromba de elefante, cara amarrada, nunca vi disso. Se diz que é nova criatura, que é um filho de Deus. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Graças ao Senhor, irmãos, por essa verdade. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Obrigado por tão grande amor com que Tu nos amaste em Cristo e o enviou, Pai, para demonstrar o Teu amor. E Cristo morreu naquela cruz, mas nos levou a morrer junto com Ele. E nós ganhamos a Sua vida pela ressurreição, porque fomos levantados do túmulo pela fé e assentados nos lugares celestiais. Nele nós estamos e Ele está em nós. Obrigado, Pai, por essa palavra, e faz ela frutificar em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.